Hermanos, a paz do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Para nós é uma alegria e um privilégio poder estar desfrutando esta preciosa comunhão. Para nós é uma alegria e um privilégio poder desfrutar dessa comunhão preciosa. Vamos fazer uma oração mais antes de abrir as Escrituras. Vamos fazer mais uma oração antes de abrirmos as Escrituras. Senhor, engrandecemos o Teu nome, nós Te bendizemos nessa noite. Amém. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, todas as ações de graça pertencem a Ti. E por isso estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua soberania, Senhor. Nos prostramos aos Teus pés e pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, para que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, aquilo que é a Tua vontade para nós nesses últimos dias, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, nós rogamos, Senhor, que nos ajude, ó Deus, para que, sobretudo, nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido nesses dias a respeito, Senhor, do caminho da vida eterna, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó, Senhor, sê com o nosso irmão, que o Teu Espírito, Senhor, possa ungí-lo, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, com intrepidez, com ousadia, tudo aquilo que o Senhor tem como carga para nós nesses últimos dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, e que essa é a Tua vontade, Senhor, que juntos possamos ser edificados, Senhor, em Ti, no nome de Jesus. Amém. Podemos ir abriendo la epístola a los Hebreos, capítulo 5. Podemos abrir, irmãos, na epístola de Hebreus, capítulo 5, verso 14. e verso 14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Porém, o alimento sólido é para aqueles que alcançaram maturidade. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, Para aqueles que pela utilização têm os sentidos exercitados en el discernimiento del bien y del mal. no discernimento do bem e do mal. En el día de ayer estuvimos hablando un poco acerca de la apostasía y de los engaños de nuestros días. Ontem nós estivemos falando pouco a respeito da apostasia e dos enganos nos nossos dias. Y dijimos que íbamos a hablar hoy un poco de discernimiento espiritual. E nós dissemos que hoje falaríamos pouco a respeito de discernimento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? E o que é o discernimento espiritual? Es la capacidad espiritual É a capacidade espiritual de discernir, de distinguir un asunto, de discernir ou distinguir determinado assunto, de examinar algo y saber si es verdadero o si es falso. de examinar algo e verificar se é verdadeiro ou se é falso. Nosotros decíamos que había un peligro aún en el mismo cristianismo en nuestros días. Nós dizíamos que mesmo no cristianismo dos nossos dias havia perigo. Y el autor aquí de la epístola a los Hebreos E o autor aqui da Epístola aos Hebreus, dice varias cosas que son muy importantes en lo que vamos a hablar hoy. ele diz várias coisas que são muito importantes a respeito das quais vamos falar hoje. Habla de alimento sólido, Ele fala de alimento sólido, madurez, maturidade sentidos ejercitados e sentidos exercitados en el discernimiento del bien y del mal. no discernimento do bem e do mal. O sea que por lo que nos dice el pasaje, Ou seja, pelo que a passagem está nos dizendo, debe haber cierta madurez espiritual, deve haver certa maturidade debe espiritual. haber cierto ejercicio espiritual en nosotros, Deve haver certo exercício espiritual em nós, de tal manera que podamos discernir lo bueno y lo malo. de tal forma que nós possamos discernir o bem e o mal. Agora, Vamos a leer otro pasaje ahí en Efesios vamos ler uma outra passagem em Efésios 4, verso 14, 4, verso 14, que también nos va a hablar de lo mismo, que também vai nos falar do mesmo, de la importancia de la madurez, da importância da maturidade, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Dice desde el 13:
diz a partir do versículo 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. a un varón perfecto, A um varão perfeito. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. À medida da estatura e da plenitude de Cristo. O sea que en la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, Ou seja, que na medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, que vamos alcanzando la plenitud de Cristo, na medida que vamos alcançando a plenitude de Cristo, dejamos de ser niños fluctuantes, deixamos de ser meninos levados, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. pela estratagema de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, Sino que siguiendo la verdad en amor, O 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Entonces usted vuelve a ver los mismos ingredientes: Então você torna a ver os mesmos ingredientes: crecimiento, crescimento, madurez, maturidade, discernimiento discernimento y una estabilidad en nuestra fidelidad a Cristo. e uma estabilidade em relação à nossa fidelidade a Cristo. Entonces es muy importante que nosotros juntos, Então é muito importante que nós juntos, como dice este pasaje, como essa passagem falou, sigamos la verdad, sigamos a verdade, porque es la verdad la que nos va a librar del error. porque a verdade é quem vai nos livrar do erro. Y esto es un asunto que es íntimamente ligado a nuestra vida en Cristo. E esse é um assunto que é intimamente relacionado à nossa vida En la em Cristo. medida que nosotros crecemos en la verdad, Na medida em que nós crescemos em relação à crecemos verdade en nuestra vida e espiritual, crescemos em nossa vida y esa espiritual, es la manera como nos unimos a Cristo. essa é uma maneira pela qual nos unimos a Y Cristo. mientras nos unimos a Cristo y estamos creciendo, Enquanto nos unimos a Cristo e vamos crescendo, aprendemos a discernir y a diferenciar lo falso de lo verdadero. aprendemos a discernir e diferenciar o falso do verdadeiro. Ahora, el énfasis que yo quiero hacer en esta noche Agora, a ênfase que eu gostaria de fazer nessa noite es la importancia de las escrituras, é a importância das Escrituras, la importancia de la verdad a importância da verdade en relación al discernimiento. em relação ao discernimento. Porque hay un instrumento que Dios nos ha dado como pueblo suyo Porque existe um instrumento que Deus nos deu como povo seu, para guardarnos, para nos guardar, para edificarnos. para nos edificar. Y esa es la palabra de Él. E esse instrumento é a própria palavra de Deus. Vamos a leer otro pasaje. Vamos ler uma outra passagem. Segunda de Timoteo, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 14. verso 14. Son pasajes muy conocidos. 2 Timóteo 3, 14. São passagens muito conhecidas. Dice: Diz: pero persiste tú en lo que has aprendido porém tu permanece naquilo que aprendeste y te persuadiste, e que foste persuadido, sabiendo de quién has aprendido, sabendo de quem o tens aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Entonces, en un tiempo donde Pablo va ya a la presencia del Señor, Então esse é um tempo onde Paulo vai já à presença do Senhor queda Timoteo, e fala, e Timóteo fica, y Timoteo tiene muchos desafíos. e Timóteo tem muitos desafios. Ayer leíamos algunos. Ontem nós líamos alguns. Así como nosotros Assim como nós vivimos en tiempos peligrosos. vivemos em tempos perigosos. Y Pablo estimula a Timoteo a recordar lo que él había aprendido. E Paulo então estimula Timóteo a recordar aquilo que ele já havia aprendido. Algo que él había aprendido desde su niñez. Algo que ele já tinha aprendido desde a sua meninice. Algo que lo puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Algo que poderia fazer Timóteo sábio
sábio para a salvação que é em Cristo Y Jesus. esas son las escrituras. E essas são as Escrituras. Las escrituras son el fundamento de nuestra fe cristiana. As Escrituras são o fundamento da nossa fé cristã. Todas las escrituras, Todas as como Escrituras. dice ahí el verso siguiente, Como diz no verso seguinte. toda la escritura es inspirada por Dios. Toda a Escritura é inspirada por O Deus. sea que desde Génesis a Apocalipsis, Ou seja, quer dizer, desde Gênesis a Apocalipse, Dios en un don precioso para nosotros, en un regalo precioso para nosotros, Deus, em um presente precioso para nós, nos dio su palabra, nos deu a sua palavra. guiada y dirigida por el Espíritu Santo, A palavra guiada e dirigida pelo Espírito Santo, para que ella fuera la norma de fe, para que ela fosse a norma de fé, para que ella fuese la base de nuestro conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. para que ela fosse a base do nosso conhecimento da salvação que é em Cristo Y Jesus. Pablo nos estaba comenzando a hablar de la suficiencia de la palabra de Dios. E Paulo começa aqui a falar dessa suficiência da palavra de Deus. Dice él, Disse ele, y ella es útil e ela é útil para enseñar, para ensinar, para redarguir, para redarguir, para corregir, para corrigir, para instruir en justicia. para instruir na justiça. Y ella tiene un objetivo en la vida de los hombres, E essa mesma palavra tem um objetivo na vida dos homens, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito. O sea que el instrumento que Dios usa para llevarnos a la madurez, Ou seja, que o instrumento que Deus utiliza para nos levar à para maturidade llevarnos al crecimiento, e para nos levar ao para crescimento, llevarnos a la plenitud de Cristo, para nos levar à plenitude de Cristo, es la verdad de las Escrituras. é a verdade das Escrituras. Las Escrituras pueden hacernos, As Escrituras podem nos fazer, como dice ahí, enteramente preparados para toda buena obra. como diz aí, as Escrituras podem nos fazer inteiramente preparados para toda boa obra. Y estas Escrituras E essas Escrituras son suficientes. são suficientes. No solo eran suficientes en la época de Pablo, Essas Escrituras não eram suficientes somente na época de Paulo. no solo eran suficientes en la época de los apóstoles, Não somente suficiente na época dos apóstolos. no solamente en la iglesia primitiva, Não somente na igreja primitiva. sino que Jesús engrandeció su palabra a tal punto Senão que Jesus engrandeceu a sua palavra a tal maneira que él dijo que los cielos y la tierra pasarían, mas su palabra nunca pasaría. ele disse então que os céus e a terra passariam, porém a sua palavra nunca passaria. Entonces, esa es la base segura Então essa é a base y el segura. instrumento E o instrumento para que nosotros podamos crecer para que nós possamos crescer y asimismo poder discernir e dessa forma podermos discernir qué tesoro precioso Dios nos ha dado. que tesouro precioso Deus nos deu. Ahora, como esto es tan importante para la iglesia, Agora, como isto é tão importante para a igreja, hay un ministerio principal en la iglesia existe um ministério principal na igreja. y es el ministerio de la predicación de la palabra. E esse é o ministério da pregação da palavra. Ahí en 2 de Timoteo 4, Aí em 2 Timóteo 4, Pablo le dice ahora a Timoteo, Paulo vai falar agora a Timóteo. dice: Diz: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encareço diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos na sua manifestação e em seu reino. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Veja o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timoteo, Timóteo, delante de Dios, diante de Deus, delante de Jesucristo, diante de Jesus el que Cristo, juzgará vivos y a muertos, aquele que julgará vivos e voy a mortos. hacer una petición solemne para ti. Vou fazer uma petição solene para você. Y mire la petición. E veja a petição que ele fez. Predica la palabra. Pregues a palavra. O sea, si la base de la iglesia son las escrituras, Ou seja, se a base da igreja são as escrituras, la única manera divina que nosotros tenemos a única maneira divina que nós temos para estimular al pueblo a crecer, para estimular o povo a crescer a ser edificado, e a ser edificado, a ser
fortalecido en su fe a ser fortalecido na sua fé es a través de la predicación de la palabra. é através da pregação da palavra. Un asunto que debe ser, como dice ahí, Assunto que deve ser, como diz aí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. que instes a tempo e fora de tempo. O sea que a tiempo y fuera de tiempo Ou seja, a tempo e a fora de tempo. era en todo momento. Era em todo momento. Era un deber que Timoteo tenía que hacer en todo momento. Era um dever que Timóteo tinha para fazer em todo momento. Ahora, nosotros podemos decir, Agora nós podemos dizer, existen lugares, existem lugares, hasta sectas, até seitas, hasta lugares donde hacen lo que estábamos hablando el día de ayer. Lugares que fazem o que estávamos falando no dia de Y ontem. también se predica la palabra. E também a palavra é pregada nesse Porque la Biblia no solo nos dice que prediquemos la palabra, Porque a Bíblia não nos diz que somente preguemos a palavra, sino que cuando la prediquemos la usemos de cierta manera. senão que quando nós pregarmos, devemos utilizá-la de certa maneira. No es solo predicar, Não é somente pregar. porque muchos aún predicando, como hablábamos ayer, tuercen las escrituras. Porque muitos, ainda pregando, como nós falávamos ontem, torcem as escrituras. Entonces Pablo también exhorta a Timoteo, Então Paulo também exorta ahí en el Timóteo. capítulo 2, Aí no capítulo 2, verso 15, no verso 15, a esto. a isto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Procura com diligência apresentar-se a Deus aprovado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. como obreiro que não tem do que se envergonhar. Y mire esta frase, E veja agora essa frase, que usa bien la palabra de verdad. que utiliza bem ou que maneja bem a palavra da O verdade. sea que no es solo predicar, Ou seja, não é somente pregar, sino que Timoteo tenía que tener cuidado que al predicar, ou seja, Timóteo teria que ter cuidado que ao pregar, él debía usar bien la palabra. ele deveria utilizar bem a palavra. Porque nosotros tenemos pasajes aún en el Nuevo Testamento Porque nós temos passagens ainda no Novo Testamento, donde el diablo usa la palabra. onde o diabo utiliza a palavra. Claro, la distorsiona, Claro que ele distorce a palavra, pero la usa, porém usa, pero no la usa bien. mas não utiliza bem. Entonces no es suficiente ir a un lugar donde se nos predique la palabra, Então não é suficiente irmos a um lugar onde se pregue a palavra, sino que las personas que predican la palabra senão que as pessoas que pregam a palavra tienen el deber de hacerlo bien. têm o dever de fazer isso bem. Amén. Amém? ¿Por qué? E por que isso? Porque ellos están enseñando a los hermanos Porque eles estão ensinando aos irmãos acerca de la verdad. acerca ou a respeito da verdade. Y como ayer decíamos, E como nós falávamos ontem, podemos usar las escrituras podemos utilizar as escrituras o tomar una parte de las escrituras ou tomar uma parte isolada das escrituras y descontextualizarla e tirar do contexto y deformar o dañar el mensaje de las e escrituras. deformar ou prejudicar a mensagem. Esto es tan serio, hermanos, E isso é tão sério, irmãos, que los apóstoles en Jerusalén que os apóstolos em Jerusalém llamaban a este trabajo chamavam esse trabalho o este deber de predicar la palabra ou esse dever de pregar a palavra un ministerio. ministério. Tanto que ellos no se podían involucrar en otras cosas, no se podían involucrar en las mesas, Tanto é que eles não podiam se envolver com outras coisas, não podiam se envolver com as mesas, porque ellos habían sido llamados al ministerio de la palabra. porque eles haviam sido chamados ao ministério da palavra. Pablo habla Paulo fala de ciertos ancianos, de los pastores en la iglesia, de certos anciãos e pastores da igreja que trabajan en predicar y enseñar las escrituras. que trabalham exclusivamente em pregar e ensinar as escrituras. Esto es un asunto muy importante. Esse é um assunto muito importante. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar Então hoje nós vamos começar a falar para entender un poco para entender um pouco cuál es el modelo bíblico de una predicación saludable.
Qual é o modelo bíblico de uma pregação saudável? Porque si este asunto es tan importante, Porque se esse assunto é tão importante, vamos a ver el modelo que nos deja las escrituras. vamos ver o modelo que foi nos deixado através das Escrituras. Ahí en 1 Timoteo 4, Em 1 Timóteo 4, verso 13, Pablo le dice algo a Timoteo. verso 13, Paulo fala algo a Timóteo. Pablo dice, 1 Timoteo 4:13, 1 Timóteo 4,13. entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Até que eu vá, ocupa-te na leitura, na exortação e no ensinamento. Ahora, esa palabra que Pablo usa aquí en Timoteo, Agora, essa palavra que Paulo utiliza aqui em Timóteo, en lectura, a leitura, es una palabra que en el griego é uma palavra que no grego no se usaba para la lectura privada, não se utilizava para a leitura privada, sino era una palabra que se usaba para la lectura pública. senão era uma palavra utilizada em relação à leitura pública. Entonces vamos a mirar cómo la exhortación de Pablo para Timoteo como ministro de la palabra Então vamos ver como essa exortação de Paulo para Timóteo em relação ao ministério da palavra tenía que ver con la lectura, tinha relação com a leitura, no la lectura de él privada, não a leitura privada de Timóteo, porque más adelante se le exhorta una lectura privada, porque mais adiante ele vai ser exortado em relação a uma leitura privada, sino que vamos a ver la relación entre la predicación senão que nós vamos ver essa relação entre a pregação y la lectura. e a leitura. Después vamos a ver, Depois vamos ver, confiando en el Señor mañana, confiando no Senhor amanhã, exhortación y enseñanza. exortação e ensinamento. Pero quiero enfocarme en la lectura, Mas eu quero enfocar agora na leitura. porque usted va a ver que uno de los grandes pecados que existe en la predicación Porque você vai ver que um dos grandes pecados que existem na pregação es como la predicación é como a pregação perdió el asunto de la lectura. perdeu o assunto ou tema da leitura. El hermano Ireneo de León, O irmão Ireneo de León, Irineu de Leão, en el segundo siglo, no segundo século, describiendo lo que era un culto cristiano de su época, descrevendo como era o culto cristão da sua época, decía que los hermanos se reunían el domingo, ele dizia que os irmãos se reuniam no domingo. el ministro se levantaba, O ministro se levantava, hacía una lectura de las escrituras, fazia uma leitura das escrituras después hacía una explicación de la lectura e depois fazia uma explicação dessa con leitura algunas exhortaciones finales. com algumas exortações finais. Después los hermanos hacían unas oraciones Depois os irmãos faziam algumas y orações partían el pan. e então partiam o pão. Ese era el modelo que en el primer y segundo siglo predominó en la iglesia cristiana. Esse é o modelo que predominou no primeiro e segundo século na igreja O cristã. sea que aún las reuniones cristianas Ou seja, ainda as reuniões cristãs tienen esta base: têm essa base: la lectura, a leitura, la enseñanza, o ensinamento la exhortación. e a exortação. Después venían las oraciones Depois vinham as y orações después el partimiento del pan. e depois o partir do pão. No había mucha música, Não tinha muita música, aunque había cánticos en medio de las oraciones. ainda que havia um cântico em meio às orações. No había recolección de ofrendas públicas Não havia coleta de ofertas públicas y no habían muchos anuncios. e não haviam muitos recados. Un poco diferente a nuestra época. É um pouco diferente da época que nós vivemos Ahora, hoje. vamos a resaltar el asunto de lectura en relación a la predicación. Agora vamos falar em respeito da leitura relacionada à pregação. Sí. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, hermanos. Vamos no Evangelho de Lucas, irmão. La palabra Biblia A palavra Bíblia significa una colección de libros. significa uma coleção de livros. Cada epístola y cada libro que nosotros tenemos del Nuevo y Antiguo Testamento Cada livro e cada epístola que nós temos do Novo e do Antigo Testamento es una colección de libros é uma coleção de livros que mantiene una unidad. que mantém ou que conserva uma unidade. Pero aún así cada libro y cada epístola
Porém, ainda assim, cada livro e cada epístola mantiene también una unidad. também mantém a sua unidade. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene la iglesia Dos maiores problemas que a igreja tem en relación a la verdad de las escrituras, em relação à verdade das y no escrituras, solo la iglesia, e não somente a igreja, como decimos, los predicadores, como nós dizíamos, os pregadores, es la lectura o el uso que tenemos de la Biblia. é a leitura ou o uso que nós temos da Bíblia. En Colombia es muy común Na Colômbia é muito comum que las familias cristianas tengan versículos bíblicos en la mitad de la mesa de la sala. que as famílias cristãs tenham versículos bíblicos na mesa da sala. Entonces, ¿qué Dios me va a decir hoy? Então eles perguntam: o que Deus vai me dizer hoje? Cierra los ojos Fecha os y olhos saca el versículo, e tira um versículo. toma la promesa, Pega a promessa. y esa es la palabra de Dios para mí. E essa é a palavra de Deus Una para mim. práctica común entre los cristianos, É uma prática muito comum entre os cristãos na Colômbia. solo en Colombia. Somente na Colômbia. Ahora, Agora, eso es un uso esse é um uso indebido de las escrituras. indevido das escrituras. Porque aunque la escritura me pudiera hablar con una porción, Porque ainda que a escritura pudesse me falar com apenas uma porção, si yo cojo el versículo se eu pego esse versículo y lo desconecto del contexto anterior, e desconecto esse versículo do contexto del anterior, contexto siguiente, do contexto que segue, de toda la carta, de toda a carta, tal vez yo le voy a dar un uso indebido a ese versículo. talvez eu possa dar uma utilização indevida para esse versículo. A nosotros se nos olvida que es una carta, E às vezes nós nos esquecemos que é uma carta, que es un libro. que é um livro. Y si eso nos pasa como cristianos, E se isso acontece para nós como cristãos, es una tragedia que eso acontezca en la predicación. isso é uma tragédia que aconteça na pregação. Predicadores que cogen la Biblia, Pregadores que pegam a Bíblia, cogen un versículo, pegam um versículo, leen el versículo leem esse y versículo hacen toda una predicación e fazem toda uma pregação del versículo. a respeito do versículo. Y muchas veces tuercen el sentido del versículo E muitas vezes distorcem o sentido desse porque versículo, no tienen la lectura completa porque não existe a leitura completa de la epístola o del libro. da epístola ou do livro. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que predique, Ou seja, quando Paulo falou para Timóteo que pregasse, le habla de la lectura. ele fala da leitura. Porque cuando leemos toda la epístola Porque quando nós lemos toda a epístola y entendemos el mensaje central de la epístola, e passamos então a entender a mensagem central da epístola, cuando llegamos a una parte de la epístola, quando nós chegamos a uma parte a específica una da epístola, porción de la a epístola, uma porção da epístola, yo no voy a malinterpretar esa porción eu não vou interpretar mal essa porção, porque conozco toda la epístola. porque eu conheço toda a epístola. Entonces, mucho de lo que se hace de predicación hoy en día Então, muito do que se faz de pregação hoje em dia es tomar un versículo, é pegar um versículo, crear un mensaje. criar uma mensagem. Es más, E mais, aún muchos ainda muitos ya tienen el mensaje, já têm a mensagem, solo vienen a la Biblia só olham a Bíblia para escoger el versículo que corresponde al mensaje que ya prepararon. para escolher o versículo que corresponde àquela mensagem que ele já tem preparado. Otros Outros leen el versículo leem o versículo y comienzan a hablar de muchas cosas e começam a falar de muitas coisas, sin dar el significado ni siquiera del versículo. sem dar sequer o significado para aquele versículo. Entonces nos damos cuenta Então nós nos damos conta que hay un uso abusivo de la Biblia, que existe uma utilização abusiva da Bíblia de los predicadores, com relação aos pregadores. y eso genera un ambiente de ignorancia en el pueblo. E isso vai gerar um ambiente de ignorância no povo. Además E além disso, de todos los peligros que existen de todos os perigos que existem, cuando yo cojo la Biblia, quando eu pego a Bíblia, cuando yo tomo un pasaje e quando eu tomo uma referida passagem y lo aplico a la manera que yo quiero, e aplico da maneira que eu quero, eso me abre una ventana isso abre uma janela para cualquier tipo de engaño. para qualquer tipo de engano. Entonces lo importante Então, o importante de saber que la Biblia, é saber que a Bíblia, cuando es predicada, quando é pregada, ella debe
darse como un todo. ela deve se dar como um todo. Y la manera que la misma Biblia nos enseña E da maneira que a mesma Bíblia nos ensina, es leyendo la Biblia. é lendo a Bíblia. Eso es tan saludable E isso é tão saudável, aún para el mismo predicador. ainda para um mesmo pregador. Porque yo no tengo que buscar en mi corazón Porque eu não tenho que buscar no meu coração, ni en mi sentir e nem no meu sentir, que debo hablar a las o personas, que eu devo falar às pessoas, sino el entendimiento que yo tengo senão que o entendimento que eu tenho es que Dios ya habló é que Deus já falou. y lo que yo debo hacer es entender lo que Dios habló E o que eu devo fazer é entender aquilo que Deus já y falou tratar de transmitirlo de la mejor manera. e tratar de transmitir isso da melhor forma possível. Entonces no se trata de que yo voy a traer una gran revelación Então não diz respeito a que eu vou trazer uma grande o revelação una gran verdad, ou uma grande verdade, sino lo que vamos a procurar es conocer lo que Dios ya dijo. senão o que nós vamos procurar é conhecer é aquilo que Deus já falou. Eso es la verdadera predicación. E isso é a verdadeira pregação. Amén. Amém? Mira el espíritu de Lucas tan interesante. Veja o espírito de Lucas. É tão interessante isso. Puesto que, Lucas 1, verso 1. Lucas 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Visto que já muitos têm tratado de colocar em ordem a história das coisas que entre nós têm sido certas, Mire la delicadeza del Espíritu Santo en Lucas. veja a delicadeza do Espírito Santo em Lucas. El tratado de Lucas, O tratado de Lucas, como los otros evangelios, como os outros evangelhos, es una historia é uma história ciertísima, certíssima, escrita en orden. escrita em ordem. Sí, eso ya es algo que nos debe despertar. Isso é algo que já deve nos despertar. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tal como nos ensinaram os que desde o princípio viram com seus olhos e foram ministros da palavra. Me ha parecido también a mí, Me pareceu também a mim, después de haber investigado con diligencia depois de haver investigado com diligência todas las cosas desde su origen, todas as coisas desde a sua origem, escribírtelas por orden, escrevê-las por ordem, oh excelentísimo Teófilo. ó excelentíssimo O Teófilo. sea que la investigación de Lucas, Ou seja, que essa investigação de Lucas, la diligencia de a Lucas, diligência de Lucas, lo llevó a escribir desde el comienzo o levou a escrever desde o começo, por orden em ordem, toda la verdad. toda a verdade. ¿Para qué? E para que isso? Para que conozcas bien la verdad. Para que conheças bem a verdade. O sea que si tenemos un pueblo Ou seja, que se nós temos um povo que este domingo les enseñamos que nesse domingo os ensinamos la parábola del sembrador, a parábola do semeador, el otro domingo e no outro domingo el anticristo, a respeito do anticristo, el otro domingo e o outro domingo la profecía de Daniel, a profecia de Daniel, el otro domingo e no outro domingo la historia de Isaac. a história de Isaac. Isaac. Picamos aquí, Ficamos aqui, picamos allá, vamos numa outra parte, picamos por allá pegamos um outro pedaço y no conocemos la verdad e não conhecemos a verdade en orden. em ordem. ¿Sí está viendo el asunto? Você percebe o assunto? Entonces, si Lucas tuvo la carga Se Lucas teve esse encargo por el Espíritu através do Espírito de que la verdad nos quedara, de que a verdade ficou registrada registrada para nós, de cierta manera, de certa forma, así mismo nosotros deberíamos ir a esa verdad. assim mesmo nós também deveríamos ir a essa mesma verdade. Entonces hoy vamos a estudiar un ejemplo. Então hoje vamos estudar um exemplo. Vamos a leer Romanos 1. Vamos ler, por exemplo, vamos ler Romanos 1 Vamos a entender Romanos 1. e vamos entender Romanos 1.
y vamos a aplicar Romanos 1. e vamos aplicar Romanos capítulo 1. Pero dentro de 8 días Porém, daqui a 8 dias, vamos a estudiar Romanos 2. vamos estudar Romanos 2. Y el siguiente domingo, E no domingo seguinte, Romanos 3. Romanos 3. Y usted comienza a ver E você começa a perceber cómo el cristiano como o cristão comienza a enraizar en su corazón começa a enraizar no seu coração la plenitud de la verdad de la Escritura. a plenitude da verdade das Escrituras. Y eso guarda tanto al predicador E isso guarda tanto o pregador como a la iglesia. como a igreja. ¿Por qué? E por quê? Porque la que gobierna la predicación Porque quem governa a pregação va a ser la misma Escritura vai ser a mesma y Escritura no el predicador. e não o pregador. Y menos la iglesia. E muito menos a igreja. Porque hay casos donde no es el predicador el que gobierna la predicación, Porque existem casos onde não é o pregador que governa a pregação, sino hasta la misma iglesia. senão a própria igreja. Entonces, este principio, hermano, Então, este princípio, irmão, de leer la Escritura de ler as Escrituras en orden, em ordem, como fue escrita, da maneira que ela foi escrita, conociendo todo lo que se nos dijo, conhecendo tudo aquilo que nos foi dito, es un principio bíblico, é um princípio bíblico, saludable, saudável, que hace que nosotros podamos conocer la integridad de las Escrituras. que faz com que nós possamos conhecer integralmente as Escrituras. La verdad de las Escrituras, A verdade das Escrituras, cosas como las que hablábamos ayer, coisas como nós falávamos ontem, el testimonio de Jesucristo, o testemunho de Jesus Cristo, el verdadero Espíritu de Dios, o verdadeiro Espírito de Deus, el Evangelio de Jesucristo. o Evangelho de Jesus Cristo. Hay libros completos donde se nos desarrolla el asunto. Existem livros completos onde se nos desenvolve todo o assunto. Por ejemplo, Pablo habla de Romanos Por exemplo, Paulo fala a Romanos como el Evangelio de Dios. como o Evangelho de O Deus. sea que si usted quiere conocer el Evangelio de Dios, Ou seja, se você quer conhecer o Evangelho de Deus, tiene que sumergirse en capítulo tras capítulo del libro de Romanos. você tem que submergir capítulo após capítulo do livro de Romanos. Si usted quiere conocer a Jesucristo, Se você quer conhecer a Jesus Cristo, usted tiene que sumergirse en los evangelios, você tem que submergir nos en Evangelhos, las palabras que él dijo, nas palavras que ele disse, hacia donde dirigen los evangelios, até onde dirigem os Evangelhos, su muerte, a sua morte, su resurrección. sua ressurreição. Ahora el problema Agora, o problema es que a veces nosotros como cristianos é que às vezes nós, como cristãos, nos metemos en asuntos que la Biblia no habla. nós nos envolvemos em assuntos que a Bíblia não fala. Hermano, tengo una pregunta. Irmão, eu tenho uma pergunta. Y en el milenio, cuando resucitemos, voy a ser joven, voy a ser anciano, ¿cómo voy a ser? E no milênio, quando nós ressuscitarmos, eu vou ser jovem ou velho, como eu vou ser? Y uno comienza a preguntarse. E alguém começa a se perguntar. Hermanos, deberíamos preocuparnos Irmãos, nós deveríamos nos preocupar por lo que dice la Biblia, por aquilo que a Bíblia diz, no por lo que la Biblia no dice. não por aquilo que a Bíblia não diz. Imagínese llegar a una asamblea nueva de hermanos. Imagine se você chegar numa assembleia nova de irmãos. Entonces yo comienzo a hablar de los misterios que son tan misterios que ni siquiera se encuentran en la Biblia. Então eu começo a falar a respeito de mistérios que são tão misteriosos que nem se encontram na Bíblia. Teniendo libros, hermano, Tendo livros, irmão, que para poderlos digerir y disfrutar, que para poder digerir e desfrutar, podríamos pasar años. poderíamos passar anos. Nosotros pasamos más de un año en Romanos, Nós passamos mais de um ano em Romanos, más de un año en Primera de Juan. mais de um ano em 1 Ahorita estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estávamos estudando o Evangelho de Llevamos Lucas como 30 enseñanzas e chegamos como 30 y ensinamentos. vamos en el capítulo 3. E estamos ainda no capítulo 3. Con razón es un trabajo.
com razão, é um trabalho. y nos va a tomar toda la vida. E que vai nos tomar a vida inteira. Pero ese es nuestro deber. Porém, esse é o nosso dever. No vaya tras alguien que le va a hablar algo nuevo y extraordinario. Não vá atrás de alguém que vai te falar algo novo e extraordinário. Vaya donde le predican la palabra. E vá aonde é pregada a palavra. Y la palabra bien, E a palavra bem, en orden. em ordem. Amén. Amém. Hay asuntos, hay unos pasajes ahí, por lo menos en Romanos 3, verso 28. Umas passagens que eu quero ler em Romanos, pelo menos Romanos 3, verso 28. Porque si usted estudia la teología de Pablo, Porque se você estuda a teologia de Paulo, Pablo siempre va desarrollando una idea Paulo sempre vai desenvolvendo uma ideia y como para que los hermanos vayan entendiendo, e como que para que os irmãos possam ir entendendo. llega un momento donde dice concluyendo, Ele chega no momento que ele diz concluindo. o sea que el capítulo 1, 2 y 3 Ou seja, é dizer que o capítulo 1, 2 e es la 3 exposición de una verdad é a exposição de uma verdade que se concluye en ciertas ideas principales. e que se conclui em certas ideias Y principais. si usted corta Se você corta la idea, a ideia el contexto, e o contexto, usted no va a entender lo que Pablo está diciendo. você não vai poder entender o que Paulo está falando. Entonces por eso es tan importante la lectura. Então, por isso, é muito importante a leitura. Por ejemplo, Romanos 3:28. Por exemplo, em Romanos 3, 28. Concluimos. Concluímos. Esa palabra es importante, ¿no? Essa palavra é muito importante. Quiere decir não, que él irmão? venía diciendo muchas cosas. Quiere decir que él venía diciendo muchas cosas. Quer dizer que ele vinha falando muitas Y coisas. ahora va a concluir. E agora ele vai concluir. Puede ver la continuidad de la idea de Pablo Você pode ver a continuidade da ideia de Paulo ahí en el libro de Romanos. no livro de Romanos. Entonces es muy importante para poder entender la escritura, Então é muito importante para poder entender a Escritura, dejar que la misma escritura nos vaya hablando. deixar que a própria Escritura vá nos falando. Amén. Hay pasajes donde, digamos en la epístola de Hebreos se dice, Ao passo na Epístola de Hebreus vai se dizer, él viene hablando ele vem falando y él dice así el autor. e diz assim o autor: Ahora el punto principal de lo que venimos diciendo. agora o ponto principal daquilo que nós viemos O dizendo. sea que el autor va desarrollando una idea Ou seja, o autor vai desenvolvendo y en uma esa idea hay cosas E principales. nessa ideia que ele desenvolveu tem coisas principais. Todo lo que se viene diciendo apunta a algo. Tudo aquilo que ele vem falando aponta para algo. Mas si usted recorta los pasajes, Mas se você recorta as passagens, usted no va a entender mucho você não vai entender muito bem lo que se está hablando. o que se está falando. Amén. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 27. Vamos ler 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. 27. Mira lo que el Señor le enseña a la iglesia de los tesalonicenses. Veja o que o Senhor ensina à igreja dos Y Tessalonicenses. se lo enseña con un juramento. E ele ensina isso como um juramento. Dice ahí en el 5:27. Diz aí no 5:27. Os conjuro por el Señor. Vos conjuro pelo Senhor. Del griego jorquizo, esa palabra conjuro, Essa palavra conjuro é do grego, jorquizo, que significa poner bajo juramento. que significa colocar debaixo de um juramento. O sea, hermano, yo les pido bajo juramento que hagan algo. Ou seja, dizer, irmãos, eu peço para vocês debaixo de um juramento que vocês façam algo. ¿Y qué es lo que conjura? Dice Pablo. E o que é o que ele conjura, Paulo falando? Que esta carta Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. que seja lida a todos os santos irmãos. Ahí Pablo nos está enseñando. E aqui Paulo está nos ensinando. En nuestras reuniones, Nas nossas reuniões, cuando se predica la palabra, quando a palavra é pregada, lo que debe gobernar la palabra o que deve governar a y palavra la exposición de la e palabra a exposição da palavra es la lectura
lectura de las cartas, de la palabra. É a leitura das cartas e da palavra. Colosenses 4, verso 16. Colossenses 4, verso 16. Diz: cuando esta carta, la carta a los colosenses, quando essa carta, ou seja, a carta aos Colossenses, haya sido leída entre vosotros. tiver sido lida entre vós. Ahora, acuérdese que había un juramento. Agora, lembre-se de que há um juramento. Como iglesia, Como igreja, ¿cuándo hemos leído la epístola a los tesalonicenses? quando temos lido a epístola dos Tessalonicenses La epístola a los colosenses. e a epístola dos Colossenses, Es un mandamiento. é um mandamento, Toda. toda ela. Si ven, hermanos, porque a veces nosotros somos, en general, no me refiero a los hermanos, sino el cristianismo en general. Você percebe, irmão, que às vezes a gente percebe que não só os irmãos aqui, mas talvez o cristianismo em geral Es sumamente ignorante de la palabra de Dios. é sumamente ignorante em relação à palavra de Deus. Los hermanos no conocen la palabra de Dios. Os irmãos não conhecem a palavra de Deus. Algunos se saben de memoria uno u otro pasaje, Alguns sabem de memória uma ou outra passagem. pero si nos preguntáramos, Porém, se nós nos ¿cuál perguntássemos es la idea principal de la epístola a los colosenses? qual é a ideia principal da epístola dos Colossenses, ¿Cuál era el objetivo de la epístola a los tesalonicenses? qual era o objetivo da epístola aos Tessalonicenses? Un hermano decía algo y eso suena así una medio herejía, pero lo voy a decir. Um irmão dizia algo e isso soa como? Medio herejía. Como una herejía. Como uma heresia. Mas eu vou dizer, Ustedes me van a perdonar. vocês vão me perdoar. El hermano decía O irmão dizia que si Dios permitiera en este momento que se Deus permitisse nesse momento que se quemaran todos los libros de literatura cristiana, que fossem queimados todos os livros de literatura cristã, que se perdiese toda la enseñanza de los maestros y de los ministros de la palabra de la historia de la iglesia, que se perdesse todos os ensinamentos e a palavra dos ministros da história da igreja, que desaparecieran todos los predicadores y pastores de nuestra generación, que desaparecessem todos os pregadores e pastores da nossa geração. no deberíamos preocuparnos, Nós não deveríamos nos preocupar, porque la palabra es suficiente. porque a palavra é suficiente. Pero a veces Porém, às vezes, valoramos más nós valorizamos mais el ministerio de un hombre o ministério de um homem o de otro hombre ou de outro que homem la misma palabra. do que a própria palavra. Hay lugares, hermano, Existem lugares, irmão, iglesias a nivel mundial, igrejas a nível mundial, donde se estimula a los cristianos no a leer la Biblia, onde os cristãos são estimulados a não ler a Bíblia. y sí a leer el estudio bíblico de fulano de tal. E, ao contrário, ler o estudo bíblico de fulano de tal. Un asunto serio. Um assunto muito sério, irmão. Un día íbamos a hablar con una hermana, Um dia nós falávamos com uma irmã, y la hermana dijo, es que fulanito dijo así. e a irmã disse, é que fulano disse assim. Le dije, hermana, así no podemos conversar. E eu disse para ela, irmão, desse jeito nós não podemos conversar dessa Si usted forma. me dice es que la Biblia dice así, es Se diferente. você me dissesse que a Bíblia fala assim, é diferente. Porque hay un problema, hermanos. Porque existe um problema, irmão. Aún los mejores ministros de la palabra en la historia de la iglesia Ainda em relação aos melhores ministros da palavra, da história da igreja, siempre han tenido lados flacos. sempre esses ministros têm lados débeis ou Siempre han fracos, tenido puntos muertos. ou pontos cegos. Sí, muchos tienen errores. Muitos têm erros No son confiables. e não são confiáveis. ¿Sí? Ni Calvino, Nem Calvino, ni Lutero, Ni Lutero. ni Erasmo, nem Erasmo, ni Watchman Nee. nem o Watchman Me Nee, perdonará. que me perdoará, Ni el hermano Gino. nem o irmão Dino. Ninguno de nosotros es infalible, hermano. Nenhum de nós é infalível, irmão. Solo la Biblia. Somente a Bíblia. Ella es la norma suprema de fe. Ela é a nossa norma suprema de fé. Cualquier ministerio Qualquer ministério, en comparación a la palabra
em comparação ou em relação à palavra, es como poner una pequeña vela é como colocar uma pequena vela en comparación con el sol. em comparação com o sol. Y nosotros debemos honrar E nós devemos honrar la palabra que nos fue dada. a palavra que nos foi dada. Amén. Amém. Dice, acabamos de leerlo. Hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Fazei com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Y que la de los laodicenses la leáis también vosotros. E que a dos Laodicenses seja lida também entre vós. Eso se tiene que hacer entre nosotros, hermano. Isso é necessário que seja feito entre nós, irmão. Mira que dice Apocalipsis 1, verso 3. Veja o que diz Apocalipse 1, verso 3. Dice: Diz: bienaventurado el que lee. bem-aventurado aquele que lê. Es una bienaventuranza, hermano. É uma bem-aventurança, irmão. Es algo que fundamenta la fe. É algo que fundamenta a fé. Es algo que trae alimento É espiritual. algo que traz alimento Es espiritual. algo que trae crecimiento. Algo que traz crescimento. Es algo que nos liga a Cristo. Algo que nos liga a Cristo. Y es algo que nos libra del engaño. E algo que nos livra em relação ao Es la engano. única manera que aprendemos a poder discernir las cosas. E é a única maneira pela qual aprendemos a discernir as coisas. Hay una aventuranza en leerla. Existe uma bem-aventurança em ler. Y los que oyen las palabras de esta profecía. E aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Claro, eso genera una responsabilidad en nosotros. E é claro que isso gera uma responsabilidade em nós. Y guardan las cosas en ella escrita. E guardam as coisas nela escritas. Porque el tiempo está cerca. Porque o tempo está próximo. Ahora, para terminar, Agora, para terminar, quiero que miremos unos pasajes del Antiguo Testamento. eu quero que nós possamos olhar algumas passagens do Antigo Testamento. Como esto fue una práctica no solo del Nuevo, sino aún del Antiguo que Dios mandó. Como isso foi uma prática não somente do Novo, mas do Antigo Testamento, as quais Deus ordenou. ou mandou. Deuteronomio 31, verso 11 dice, desde el 11. Deuteronômio 31, verso 11 vai dizer, Dice, verso 11. verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, ¿qué debería hacer Moisés cuando todo Israel se presentara delante del Señor? o que deveria fazer Moisés quando todo Israel se apresentasse diante de Deus? Moisés, desculpa, irmãos. Leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Lerás essa lei diante de todo Israel, ao ouvido deles. Deuteronômio 31, 11. Es posible É possível que el único lugar donde los hombres pudieran escuchar la lectura de la palabra era el lugar de la que o congregación. único lugar que os homens poderiam escutar a leitura da palavra era o lugar da congregação. Y eso genera una responsabilidad en aquellos que presidimos. E isso gera uma responsabilidade naqueles que presidimos como ¿Cuál nós. va a ser el asunto principal de nuestra comunión? Qual vai ser o assunto principal da nossa comunhão? Mira lo que dice ahí. Veja o que diz aí. O sea, estos son mandamientos. Ou seja, isso são mandamentos. Harás congregar al pueblo. Farás congregar o povo. Y mire el asunto. E veja o assunto. Varones, Homens, mujeres, mulheres, niños crianças y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. e os teus estrangeiros que estiverem em tuas cidades. Ayer hablábamos un poco que el peligro a veces no es para nosotros,
Ontem nós falávamos um pouco, o perigo às vezes não é para nós, sino es para nuestros hijos. senão para os nossos filhos. Cuando nosotros no transmitimos la verdad a la siguiente generación, Quando nós não transmitimos a verdade para a geração es seguinte, posible que la generación se pierda. é possível que essa geração se perda. Hubo una cosa que sucedió en Egipto. Uma coisa que aconteceu no Egito. El faraón le dijo a Moisés, bueno, ¿quiénes van a ir? Porque Moisés le dijo, saldremos a adorar al Señor. Faraó disse a Moisés, quem sairá? E Moisés disse, sairemos para adorar o Senhor. Y saldremos con nuestros ancianos y con nuestros niños. E sairemos com os nossos anciãos e com os nossos Y Faraón crianças. dijo, E Faraó disse, ustedes pueden ir, vocês podem ir, pero sus hijos no. porém seus filhos não. Mire el diablo maligno. Veja o diabo maligno. ¿Quieren ir a estudiar la Biblia? Vayan ustedes. Querem estudar a Bíblia? Vão vocês. Pero sus hijos me los dejan a mí. Porém, seus filhos deixem comigo. Hoy en día, Hoje em dia, yo no conozco, gracias a Dios, la práctica de ustedes. eu não conheço, graças a Deus, a prática dos irmãos Pues la aqui. mayoría de iglesias cristianas Porém, a maioria das igrejas cristãs sacan a los niños del culto de enseñanza. tiram as crianças do culto de ensinamento. Cuando la Biblia dice, los congregarás. Quando a Bíblia diz que nós devemos congregar Varón, homens, mujeres mulheres y niños. e crianças. Hermano, es que no entiende. Irmão, é que ele não entende. Si tiene 5 años, Se ele tem 5 anos va a la escuela e vai para a escola y aprende portugués, e aprende português, matemáticas, matemática, ciencias, ciência, sociales, sociologia, arte, ¿por qué no va a entender la Biblia? E por que ele não vai entender? Si la Biblia dice Se a Bíblia diz que Timoteo sabía las escrituras desde la niñez, que Timóteo sabia as escrituras desde a meninice, lo cual lo podían hacer sabio en la salvación que es en Cristo as Jesús. quais poderiam fazer ele sábio para a salvação que há em Cristo Y Jesus. nosotros no traemos a nuestros niños. E nós não trazemos nossas crianças. Entonces, ¿dónde dejó a su niño, hermano? Então, aonde você deixou a sua criança, irmão? Delante de la pantalla, Diante da tela da televisão, viendo quién sabe qué, hermano. vendo quem sabe o quê. Es una responsabilidad de los padres É uma responsabilidade dos y pais de los que presiden e daqueles que presidem reunir al pueblo, reunir o povo, incluyendo los niños. incluindo as crianças. Es que el niño molesta. É que a criança incomoda. La vara aleja la necedad del corazón del muchacho. A vara afasta a insensatez do coração do Usted lo menino. saca al baño, Então você leva ele pro banheiro, baja el pantalón, baixa as calças le da sus 2 varazos e dá umas 2 varadas. y la segunda vez E na segunda vez, él aprende el principio de la sabiduría. ele aprende o princípio da sabedoria. Hermano, ellos escuchan. Irmãos, eles escutam. Yo di una serie de teología propia. Yo di una serie en la iglesia de Eu teología, ministrei uma série de teologia própria, pura teología. pura teologia. Y mi niña tenía como 5 años en esa época. E uma menina, Mi filha. a filha do irmão tinha 5 anos nessa época. Y estábamos como a los 20 días sentados almorzando en la mesa. E estávamos depois de 20 dias sentados almoçando na mesa. Y yo la vi como preocupada. E eu vi ela como se estivesse preocupada. Entonces le pregunté, ¿qué te pasa? E perguntei para ela, o que acontece com você? Y ella comienza a decirme, E ela começou a me dizer, ese asunto de la omnisciencia de Dios, esse assunto da onisciência de Deus, que todo lo sabe, que tudo ele sabe, que todo lo ve, que ele vê tudo. tremendo. La palabra A palavra persuade, persuade, enseña ensina y trae convicción. e traz convicção. No le sigue el consejo a Faraón. Não siga, irmão, o conselho de Faraó. Reúna a su hijo. Reúna o seu Yo me filho. propuse, Eu me propus, donde yo estuviera, onde eu estiver, estarían mis hijos. estariam os meus filhos. Yo creo que la única persona E eu creio que a única pessoa que ha escuchado más predicaciones mías que tem escutado mais pregações minhas es mi hija. é minha filha. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. No hay que sacar los niños, hermano. Não No hay que sacarlos. não é importante tirar as crianças da reunião. Debemos enseñarlos
devemos ensiná-los a que estén entre nosotros. a que estejam entre nós. Dice ahí, E diz aí, en el siguiente, no verso seguinte de Deuteronômio: y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. E os filhos deles que não souberem, ouçam e aprendam a temer a Jeová, seu Deus. Nehemías 8, verso 11. Neemias 8, verso 11. Que esta es la base de un pasaje que más adelante Pablo habla. Essa é a base de uma passagem que mais adiante Paulo fala. Dice, Diz, ya en el tiempo de Nehemías, já no tempo de Neemias: los levitas pues os levitas, pois, hacían callar a todo el pueblo. faziam calar todo o povo. O sea que en medio de la congregación, Ou seja, que no meio da congregação, cuando se va a leer, quando se vai ler, se enseñar se ensinar y exhortar con la palabra, e exortar com a palavra, debe haber un ambiente de solemnidad, hermanos, deve haver um ambiente solene, donde las personas estén aquietadas, onde as pessoas estejam aquietadas, los niños. as crianças. Más adelante Pablo, basado en estos pasajes, Mais adiante, Paulo, baseado nessas dice, passagens, las mujeres callen en vuestras congregaciones. ele vai dizer que as mulheres permaneçam caladas nas nossas Parece ser congregações. que la iglesia en Corintio, Parece ser que a igreja em Coríntios, además de todos los problemas que tenía, além de todos os problemas el que ela predicador tinha, estaba hablando o pregador estava falando y separaba a una mujer y decía, e levantava uma mulher e dizia: hermano, explíqueme eso que no entiendo. irmão, explique isso daí que eu não estou Entonces entendendo. comenzaba él a explicarle y separaba a otra tal vez o otro. Então começava a explicar e Y o el outro asunto se levantava e volvía outro. un asunto difícil. E o assunto se tornava muito difícil. Entonces Pablo decía que las mujeres callaran Então Paulo fala que as y mulheres si permaneçam tenían caladas. preguntas, E que se elas tivessem perguntas, ¿sí conocen el pasaje? vocês conhecem a passagem. Pregunten a su esposo en la casa. Perguntem aos seus esposos. ¿Por em qué? casa. Porque Pablo está procurando Porque Paulo estava procurando mantener el ambiente de solemnidad manter esse ambiente solene cuando se predicaba la palabra. quando se pregava a palavra. Cosa que hacían los levitas. Coisa que os levitas já faziam. Hacían callar a todo el pueblo diciendo, Faziam calar todo o povo dizendo: callad, calai-vos, porque es día santo, porque é dia santo, y no os entristezcáis. e não os Hay un entristeçais. asunto de arrepentimiento que estaban viviendo ellos. Era um assunto relacionado a arrependimento que eles estavam vivendo. Ahora sí terminemos leyendo 1 Timoteo 3:14. Agora nós vamos concluir lendo em 1 Timóteo 3,14. Entonces, una buena predicación, Então, uma boa pregação, un uso legítimo para la palabra, para la exposición de la palabra, uso legítimo para a exposição da palavra, es que la lectura de la palabra debe gobernar nuestra predicación. é que a leitura da palavra deve governar a nossa pregação. Amén. Amém? Dice Pablo a Timoteo, Disse Paulo a Timóteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. essas coisas te escrevo, ainda que tenha esperança de ir bem depressa te ver, Para que si tardo, para que se eu tardar, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. saibas como se conduzir na casa de Deus. O sea que el Señor nos va enseñando, Ou seja, o Senhor vai nos ensinando como le enseñó a Timoteo a través como ele ensinou Timóteo através de Pablo, de Paulo, de cómo nos debemos conducir en la iglesia del Señor. de como nós devemos nos conduzir na igreja do Senhor. Yo recuerdo hace muchos años Eu recordo, fazem muitos anos, que muchas veces antes de predicar, que muitas vezes, antes de pregar, el asunto se volvía un asunto muy místico de nosotros. o assunto se tornava muito místico em relação a nós Y en mesmos. últimas, cuando ya tenía algo en el corazón, E no final, quando já tinha algo no coração, escogía 2 pasajes escolhia 2 passagens y hablaba. e falava.
Pero eso no es una manera de conducirnos bíblica. Porém, essa não é uma maneira de nós nos conduzirmos Nos biblicamente. debe gobernar la misma palabra. A própria palavra deve nos governar. Amén. Amém? Y debemos aprender a conducirnos E devemos aprender a nos conduzir en la casa de Dios, na casa de Deus, que es la iglesia del Dios viviente, que é a igreja do Deus vivo, columna y baluarte de la verdad. coluna e baluarte da verdade. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Então vamos deixar até aqui, irmão. Mañana vamos a hablar de enseñanza y exhortación, acuérdense. Amanhã vamos falar de ensinamento Porque no solo se e debe leer la exortação. palabra, Lembre-se, porque nós não devemos somente ler a sino palavra, que tenemos que hacerla entender senão temos que fazer também entender y aplicar. e aplicar. Pero mañana lo vamos a hacer confiando en el Señor. Porém, amanhã nós vamos fazê-lo confiando no Senhor. Vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor. Padre, te damos gracias en esta noche Pai, nós te damos graça nesta noite por reunirnos delante tuyo, Señor. por nos reunir diante de Ti. Realmente rogamos que tú nos enseñes, Señor. E realmente nós rogamos, pedimos que Tu nos ensines, Que nos Senhor. enseñes a conducirnos. Que ensine-nos a nos conduzir. Que hagas de nosotros siervos fieles. Que faça de nós servos fiéis. Que edifiques tu iglesia y que tu iglesia pueda crecer Que Tu edifiques a Tua igreja, que Tua igreja possa crescer hasta la estatura del varón perfecto. até a estatura de um varão perfeito. Ayúdanos a conocer tus caminos Ajuda-nos a conhecer os Teus caminhos y ser fieles a ellos. e ser fiéis a eles. Gracias por esta comunión que tú nos permites tener. Graças por essa comunhão que nos permites ter, Que tu presencia, que a Tua presença, que tu que a bendición, Tua bênção, que tu luz, que a Tua luz, que tu verdad a Tua verdade sea abundando entre nosotros. seja abundante entre nós. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amén. Amém. Amén, hermanos. La paz y la gracia del Señor. Amém. A paz e a graça do Senhor.